noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos passar esses minutos aqui na presença de Deus e compartilhando com vocês uma palavra. E vamos adorar a Deus juntos, tá? Que você nos dê essa oportunidade hoje, não só você que congrega alguma igreja, mas você que ainda não está nos caminhos do Senhor, você que ainda não encontrou o Senhor na sua jornada, mas que o Senhor vai te encontrar em nome de Jesus, e que você possa passar esse momento conosco, porque o Senhor tem algo grande pra gente. Deus tem algo tão grande para a humanidade, e se nós conseguíssemos entender isso, nós conseguíssemos viver isso um pouco, talvez nós estivéssemos um pouco melhor em toda circunstância, em toda situação. Nós conseguiríamos desenvolver mais, ser um pouco mais felizes. E isso eu digo, a partir de agora, eu posso adiantar um pouco. A vontade de Deus em nós é com que nós sejamos mais felizes nessa terra. A vontade de Deus em nós é que nós possamos desfrutar um pouco do céu aqui na terra e não esperar chegar lá no céu para que nós conseguimos descansar na presença de Deus. Então é isso que nós vamos tentar fazer um pouco essa noite. Uma palavra simples, louvores simples, mas que seja verdade que saia do nosso coração. E que Deus, essa noite, possa estar entronizado entre nós. Vamos orar, agradecer a Deus por nós estarmos aqui e que Ele possa ser o centro desse lugar. Amém. Pai, em nome de Jesus, colocamos em oração em Tua presença e quero te pedir, ó Pai, que o Senhor possa visitar nesse momento a cada lar. Senhor, não sei, algumas pessoas que podem estar no carro assistindo, pessoas que podem estar, ó Pai, em lugares difíceis, mas que separaram um tempinho, ó Deus, com sua família ou só, Deus, que passaram dificuldade nesse dia, Senhor. Pessoas que te oraram pedindo, Deus, traz provisão, Deus, fala comigo, Deus, mas faz alguma coisa na minha vida para que eu não possa achar que o Senhor se esqueceu de mim, Pai, que em nome de Jesus, nessa noite, Pai, essas pessoas, ó Deus, possam ouvir a Tua voz e que elas possam entender, ó Pai, que elas precisam ser mais felizes porque precisam descansar no Senhor. Pai, toma a vida de cada um, toma a vida das crianças, toma a vida daqueles que estão sentindo falta, Senhor, dos cultos, das igrejas, toma aquelas pessoas que não fazem parte da nossa igreja, do nosso templo, Pai, mas em nome de Jesus, recebe nossos louvores, fala conosco, Deus, fala na simplicidade, Deus, fala da maneira que o Senhor quer, mas que nós possamos descansar essa noite, entender, ó Pai, que o Senhor é o nosso descanso, porque Tu és o Deus da eternidade, e a eternidade, ó Pai, ela foi criada, ó Pai, para que nós pudéssemos descansar, e que nós possamos entender isso nessa noite. Alivia o coração ferido, alivia o coração do aflito, alivia o coração, ó Pai, daquele que precisa, ó Pai, simplesmente de um abraço. Abraça, ó Pai, os Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Se você conhecer, louve conosco nessa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
nunca nos deixou. Nós estamos seguros nos braços Glória dele. a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o seu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Teu reino vem. Na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e sua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e sua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. E que realmente seja isso na sua vida. E que Deus seja o centro da nossa vida. E que a glória seja para Ele. Em todos os lugares, em todos os momentos. Eu não sei o que você viveu hoje, eu não sei o que você passou hoje. Mas eu sei que a glória do Senhor é sempre a mesma em qualquer lugar. E Ele atua e opera em todos eficazmente. Amém? Vamos orar para a gente poder conversar sobre uma palavra. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer desde já, ó Pai, porque nós entoamos louvores ao Teu nome e Tu és Senhor, Tu és fiel. Muito obrigado, Senhor.
Obrigado porque os louvores, eles entram no nosso coração, eles fazem com que os nossos sentimentos venham à tona, eles fazem, Senhor, com que nós possamos expressar aquilo que às vezes que nós não conseguimos expressar no dia a dia, não conseguimos expressar, ó Pai, diante de alguns homens, perto de algumas pessoas, mas o Senhor é o nosso Deus. Ó Pai, existe um Espírito em nós, ó Pai, de Cristo, que nos deu o direito de te chamar, ó Pai, de Abba, Pai, o nosso Paizinho. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Muito obrigado por esse momento de podermos te louvar em verdade e em Espírito. Muito obrigado. Agora fala conosco através da Tua Palavra. Traz a nós, ó Pai, aquilo que está no Teu coração, para nós podermos continuar caminhando segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vou compartilhar com os irmãos uma palavra. A palavra de hoje se encontra em João 6. João 6, a partir do versículo, a gente pode ler a partir do versículo 34, e vamos ler do versículo 34 até o versículo 40. João 6, 34 até o versículo 40. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha que interessante, nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. 37. Tudo que o Pai dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu para fazer a minha vontade, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 39. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E o último, 40. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e que crê tem nele a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vou ler novamente o versículo 40, que é o último. Diz assim: porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que crê e vê o Filho tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O tema da mensagem hoje é a vontade do Pai no Filho e a vontade do Filho em nós. Por que eu escolhi esse tema? Porque, infelizmente, nós estamos vivendo dias muito difíceis, e não é um, não é dois, não é três, é a humanidade. Mas em meio a tudo isso, existe um problema muito grande que fere não só o meu coração, não só o coração talvez de algumas pessoas, mas o coração de Deus. E o que tem ferido o coração de Deus? É a vontade do Pai que se revelou no Filho. E a vontade do Filho que deveria se revelar e deveria atuar em nós. Mas, infelizmente, por muitos motivos, a vontade do Filho não está clara para todos nós. Por que eu digo isso? A vontade de Jesus não está clara para todos nós. Porque pessoas reclamam a todo momento do porquê que a vida delas está assim. Pessoas reclamam a todo momento porque que Deus atuou dessa maneira e na vida de outros Deus atua de maneira diferente. As pessoas dizem por que uns nascem assim, outros nascem de outro jeito. As pessoas dizem, não, Deus me falou assim, mas eu não acredito que Deus fale assim. Então, a vontade de Deus que foi revelada em Jesus, ela não está clara. É nítido que a vontade de Deus precisa ser efetuada hoje em nós. E a partir do versículo 34, que é o primeiro, ele diz assim: disseram-lhe, pois, o Senhor, eles dizendo a Jesus, dar-nos sempre esse pão. 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O versículo 35 é muito interessante, porque Jesus diz assim:
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Como assim? Aquele que vem a mim nunca terá fome. Será que Jesus não sabia que tem pessoas passando necessidade? Será que Jesus não sabia que tem pessoas que estão aí na fila da Caixa Econômica esperando um auxílio emergencial de R$600? Será que Jesus não sabia que existem armários vazios? Será que Jesus não sabia que existiriam filhos que não iam ter o que comer? Mas Jesus, em meio a tudo isso, ele diz aos discípulos: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Mas o que Jesus está dizendo é a vontade do Pai nele. Quando ele diz que eu sou o pão da vida, existe um motivo para Jesus usar o significado vida. Quando Jesus usa a palavra vida, ele quer dizer o seguinte: eu vim para dar a vida. E essa vida, ela não está totalmente explicada sobre o Evangelho. Porque nós vemos as pessoas tendo 1 milhão de perguntas sobre Deus nesse momento mais difícil. Então, por que Jesus usou a palavra vida? Eu sou o pão. Ele não podia ter dito eu sou o pão. Porque se Jesus dissesse eu sou o pão, aí sim, a gente poderia interrogar Jesus e dizer assim: poxa, Jesus, tem pessoas passando fome, nós estamos tendo que fazer vaquinhas e vaquinhas, um dá 1 quilo, outro dá outro quilo para que todos possam comer. Mas Jesus, ele foi bem categórico porque ele é o Senhor da vida. Ele disse assim: eu sou o pão da vida. E aqui eu quero começar trazendo a introdução sobre qual é a vontade do Pai sobre Jesus. A vontade do Pai sobre Jesus não é a vontade de que Jesus alimente só o seu armário. Não é com que Jesus possa te dar uma vida totalmente abundante de riquezas. Não é com que Jesus faça com que você possa viver todos os dias da mesma maneira, ou melhor, como algumas pessoas pensam. Ou se hoje eu estou bem, amanhã eu posso estar melhor. Por quê? Porque afinal eu sou o filho do dono do ouro e da prata. Sim, nós somos o filho do dono do ouro e da prata. Mas o dono do ouro e da prata está dizendo que eu sou o pão da vida. Jesus, ele veio do Pai. Quando Jesus veio do Pai, ele veio com uma missão. E a missão de Jesus era trazer a vida sobre a morte. A vontade do Pai qual era? Trazer a humanidade da morte para a vida. Por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quando Adão, ele rompe o elo que Deus tinha feito com ele, quando Adão rompe ali a natureza perfeita que Deus fez com ele, ele quebra, ele traz à tona, ele traz à existência a morte. A morte, ela já existia, mas ele traz à existência a humanidade. Ao homem não era destinado à morte por enquanto. E aí quando Adão rompe isso no pecado, ele traz toda a humanidade a partir dele para a morte. Então necessitava-se que alguém trouxesse a vida. Mas não podia ser qualquer um. Não podia ser qualquer homem. Por que não podia ser qualquer homem? Porque o homem já estava em pecado desde a sua meninice. Já disse Deus, quando viu Noé saindo da arca, e viu que Noé, mesmo assim, mesmo saindo da arca, ele e sua família, 8 pessoas, ele vai e comete um delito. Então Deus disse que o espírito dele não contenderia para sempre com a humanidade, porque o homem é carne. E o fato de estar na carne que Adão trouxe o pecado, faz com que você e eu, nós não sejamos totalmente dignos da eternidade. Porque, infelizmente, veio-se uma geração mortal, uma geração onde ficaria presa nas ânsias da morte. Deus não teria como julgar a humanidade se ela estivesse presa por outro dono. E o dono da humanidade era a morte a partir de Adão. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, glória ao nosso Senhor, o que Ele faz? Assim como o apóstolo Paulo diz que antes da fundação do mundo, Ele sabendo de tudo isso, mas sabendo que era justo, o que Ele faz? Ele traz o que é essencial para a humanidade. Ele traz a vida. Como isso? Deus planeja. Eu preciso trazer alguém. Eu preciso trazer alguém que tenha a minha essência, mas que viva como homem. Trabalhe como homem. Alguém que viva, que desfrute de todos os sentimentos humanos, mas que tenha a minha essência. E Ele traz Jesus. É um assunto longo esse, mas eu vou trazer ele rápido. Ele traz uma linhagem. Deus traz uma linhagem. Faz tantas coisas no Antigo Testamento para que Jesus nasça, sabe? Dentro da tribo de Israel.
dentro dos filhos de Israel, mais essencialmente na tribo de Judá, ele traz ali. E Jesus nasce naquela linha, na linhagem de Israel. Jesus nasce, mas tem uma diferença. Jesus, ele não é simplesmente só a humanidade, ele tem algo de Deus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele faz com que Jesus desfrute de tudo isso. E aí o que acontece? Jesus, ele nos ensina várias coisas, mas ele está destinado, ele tem um destino, a vontade do Pai, é trazer a vida. Mas para isso, o que Deus faz? Deus envia Jesus para a morte. Por quê? A morte foi gerada através do pecado de Adão. Através do pecado. Quando há pecado, a morte veio. E ela veio punir o opressor. Então o pecado trouxe a morte. Mas Jesus nasce. Jesus nasce e Jesus não comete pecado. Então, pela lei natural que foi criada pela morte, Jesus não poderia ser morto. E esse era o plano de Deus. Jesus não poderia ser morto. Mas a morte não podia de maneira nenhuma ter recebido Jesus nas suas entranhas. Ela tinha que rejeitá-lo, porque a lei que ela criou, ela veio por causa do pecado, porque ele não tinha pecado. E quando a morte recebe a Jesus, o que acontece? A partir de agora, a morte é transgressora da lei que ela criou. Esse era o plano de Deus. O plano do Pai no Filho era a sua morte injusta. Jesus morreu injustamente pelos meus e pelos seus pecados. Por isso que a Bíblia diz que Jesus pagou o preço por nós. Ele foi imolado por nós. Por que ele foi imolado, irmãos? Porque ele foi sacrificado. Ele foi sacrificado. E essa era a vontade do Pai no Filho. O sacrifício perfeito, mas injusto. Porque Jesus não podia morrer. Mas é nessa injustiça que trabalha a vontade de Deus. Esse era o plano de Deus. Quando Jesus morre e ele chega ali no lugar de descanso, né? Eu gosto muito de trazer um teatro para as pessoas entenderem. Quando Jesus ele chega ali no lugar de descanso ou no lugar onde a morte traz ele, imagine, ele não podia ficar ali, porque só fica ali quem tem pecado. E Jesus não podia ficar ali. Você imagina a cena? Jesus chega e a morte diz para ele assim: ué, o que você está fazendo aqui? Eu não posso segurar você aqui. Você é muito forte para mim. E aí o que acontece? E Jesus, mas você me trouxe aqui. Então, imagine a cena. Agora, morte, você está dizendo que você errou contra você? Que você descumpriu a sua própria regra? Que você quebrou a lei? E isso aconteceu. A morte quebra a regra do pecado. E aí Jesus tem autoridade, porque a partir de agora a morte é infratora. E quem pode julgar a morte? Aquele que ela condenou indignamente. Jesus vai julgar a morte. Jesus tem poder e autoridade para julgar a morte. Esse é o primeiro princípio que eu quero dizer para você, meu irmão. Levanta a sua cabeça. A vontade de Deus sobre Jesus foi concluída. Jesus venceu a morte para que ele tivesse autoridade e te trazer a verdade. Jesus venceu a morte para que você estivesse vivo. Jesus venceu a morte para que você tivesse a autoridade de dizer assim: eu posso descansar, em teus braços é o meu descanso. Esse foi o plano de Deus sobre o Filho. O plano que foi escondido de eternidade em eternidade. Na parte de cima aqui, vai dizer que Moisés, sabe, ele deu para o povo um pão que caiu do céu. Teve um momento que Moisés estava com o povo desesperado de fome. E ele pede a Deus e Deus traz o maná do céu, como o nosso pastor fala, traz hambúrguer, porque ele trouxe o pão e a carne, né? Ele trouxe o pão ali. Mas aquele pão alimentou simplesmente por uma noite. Mas Jesus não, meu irmão. Jesus não. O plano do Pai no Filho foi trazer a vida sobre a eternidade. E aí por que ele chama de pão? Porque Jesus é o essencial da sua vida, o pão da vida. Aqui você pode ficar sem uma carne, você pode ficar sem qualquer coisa, mas o pão ele significa o seu alimento vital. Assim como a água, o pão é o seu alimento vital. É aquilo que você necessita para viver. Só que o que Jesus trouxe através de Deus foi muito mais. Jesus, quando ele chega ali no Hades, como algumas pessoas falam, ou alguns termos usam o inferno, mas no lugar de descanso, olha que interessante, olha como é que Deus é lindo, e ele é o pão da vida, ele é o essencial. Lembra aquelas vidas que padeceram lá no dilúvio? Existiam crianças, existiam idosos, existiam pessoas
que não tinham ouvido falar, sim, por causa da sua idade, por causa da sua, não sei, por causa da sua imaturidade, talvez, pessoas com problemas. Mas o que há? Jesus, ele tem essa autoridade de caminhar sobre as ondas da morte. Ele tem essa autoridade de caminhar no território que não era dele antes. No território que ele não tinha essa autoridade. Ele tinha poder, mas não essa autoridade. Porque foi justo ele julgar a morte. E ele traz a palavra do Pai. Ele revela aquilo, o mistério que foi escondido desde a eternidade. Ele revela: o meu Pai veio trazer vida. Vocês um dia vão ressuscitar comigo. E ele traz essa palavra a todos aqueles que estavam na ânsia da morte. E com isso ele sacia a sede da justiça, porque pessoas morreram injustamente. E eu te respondo, se nós tivéssemos a consciência da vontade do Pai sobre o Filho, que a vontade de Deus sobre o Filho, ela fazia com que ele trouxesse a vida sobre a morte, nós íamos entender que o objetivo de Deus na sua vida, meu irmão, foi através de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus, ele se interessa com a sua eternidade. Ele não se interessa se eu, por acaso, amanhã eu não vou comer o mesmo que eu comi hoje. Não! Deus, ele quer um dia te alimentar da árvore da vida. Um dia Deus quer te alimentar com a água da fonte. Um dia, hoje você chora, mas um dia Deus quer que você não chore. E foi para isso que ele trouxe Jesus. Para trazer esperança para você. Não para um amanhã nessa terra, mas para trazer para você uma esperança eterna que ninguém pode roubar. Como Jesus disse, sabe, aos judeus lá em Mateus, um lugar onde você pode guardar um dinheiro que a traça não corrói, meu irmão. Não corrói, porque ali você vai ser cuidado pelo Deus da eternidade. A Bíblia é tão linda que ela diz que não vai precisar de sol na eternidade. Sabe por quê? O Senhor vai ser a nossa luz. Ele vai iluminar você. Você não vai sentir o calor do sol te queimando. Aquele que te abençoa te queima, não te queima? Mas Deus não. Ele te abençoa e Ele não vai te queimar. Ele vai te levar para a eternidade. Por isso que quando Jesus vem, Ele é chamado de pão da vida. Versículo 35. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Aqui tem algo tremendo de Deus para nossas vidas. Olha o final do versículo. E quem crê em mim. Existe um pacto selado entre Jesus e a morte. Por isso que Jesus, ele chega tão veemente dizendo assim: aquele que crê em mim. João Batista vem dizendo assim, ó: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O poder do arrependimento. Talvez a gente ache que Jesus, algumas pessoas quando ouvem Jesus falando arrependei-vos, acho que Jesus está dizendo para você assim: você é um pecador, você tem que vir a mim, você está errado, você não é digno. Não, nós não somos dignos mesmo. Mas o que Jesus quis dizer é que existe um pacto selado entre a morte. Quando Jesus, ele toma o poder, né, a autoridade sobre a morte, o que ele faz? Ele cria, existe uma regra nova agora, a regra do arrependimento. Assim como Jesus desceu, ele voltou com a seguinte regra: se você a todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e entenderem que eu sou o Senhor, o Filho que desceu, eles também estarão limpos como eu. Assim como eles, você não pode tragar eles para sempre, morte. Como assim? A morte, a gente não morre? A gente morre, só que a diferença é que nós morríamos eternamente. A nossa morte não era uma morte, sabe, onde nós ressuscitaríamos depois. Não, nós seríamos levados eternamente para a morte ou para o inferno. Agora não. Agora Jesus, ele cria um caminho. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E por isso que ele diz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente precisa crer. A promessa, o selo foi: aquele que crer está tão limpo quanto eu. Se você crê, você come do pão da vida. E você está tão limpo quanto Cristo quando Ele desceu. Você está dentro do pacto da cruz. Hoje nós estamos limpos pela palavra, porque Jesus nos limpou. Esse é o versículo 35. E nunca mais terá sede. Olha que lindo. Aquele que crê em Jesus nunca mais terá sede. Sabe por quê? Porque a gente entende, nós entendemos em Deus que cada momento, que cada minuto, que cada segundo, Deus tem cuidado de nós. O problema nosso hoje é que
a gente às vezes se esquece disso. Nós não temos sede, irmãos. Coloca uma coisa na sua mente aí. Se você está com alguém do seu lado aí, dá um toque nele, faz alguma coisa, fala para ele. Nós não temos necessidade de ter mais sede. Porque nós estamos falando, Jesus nos deu o alimento espiritual. Jesus, Ele nos alimentou, Ele saciou a nossa sede. Nós não temos mais sede. Nós não temos. Olha o que Jesus diz. E quem crê em mim nunca terá sede. Qual sede que Jesus está falando? É água? Não. É sede de dizer assim, poxa, eu estou sozinho, parece que eu estou, sabe? Parece que eu estou seco de Deus. Você só está seco de Deus se você não entendeu o que Jesus fez por você. Você só está seco de Deus se você não entendeu e se revestiu da autoridade que há sobre você. Porque, meu irmão, Jesus, Ele morreu, foi imolado, desceu e ressuscitou. Assim como Jesus ressuscitou, Ele te ressuscitará. E se você não entender isso, aí sim, você vai ter sede. Mas não porque o que Jesus fez foi falho, mas foi porque você não entendeu. Está na hora de você parar de ter sede. Se você tem sede, às vezes parece que o mundo não te entende. Às vezes parece que você é crise existencial. Eu não sei o que está acontecendo, está na hora de você parar de ter sede, meu irmão. Beba da água de Cristo trouxe para você. Está na hora de nós entendermos o que Jesus trouxe foi perfeito e a vontade do Pai no Filho. E a vontade do Filho no Pai? Versículo 36. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Está vendo aqui? Jesus está falando para os discípulos que vocês me viram, mas às vezes vocês não creram em mim. Acontece isso com a gente às vezes. A gente conhece a Deus, tem a palavra em nós, mas a gente às vezes parece leigo, né? Eu encontrei com uma pessoa hoje, eu estou falando isso porque eu falei para ela que ia fazer uma live hoje e disse que ia testemunhar. E eu encontrei com ela e ela estava angustiada. E aí eu falei, o que está acontecendo? Ela disse, esse negócio da pandemia aí está me deixando doido, porque eu não sei o que eu faço, eu já pedi para minha esposa voltar para casa da mãe. E para a gente dar um tempo, porque eu tô longe, minha cabeça, às vezes eu estou sentado, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo mais. Isso está mexendo comigo. Eu disse para ele, não, mas é só isso? Ele, cara, eu não sei, eu tô mal. Eu disse para ele, então, imagina que eu estou sentado aqui, você está sentado aí. Deus está aqui e você está aí. Fala para Deus o que você está querendo falar e você não tem coragem. Fala para Deus que você está querendo falar e não tem coragem. E ele disse, Deus, por que eu estou passando por isso? Poxa, às vezes parece que eu não sou teu filho. Não parece. Eu não quero me sentir fragilizado perante a minha esposa, porque ela tem que prover a casa. Eu não quero me sentir fragilizado com isso. Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu disse, isso, fala mais. Ele foi falando e falando. E qual é a conclusão disso? A conclusão é, se nós entendêssemos por que Jesus veio segundo o Pai, para ser o pão da sua vida, nós entenderíamos que a nossa eternidade, irmãos, a sua felicidade em Deus está garantida. Eu não sei se você crê nisso aí do outro lado, mas a sua felicidade em Deus está garantida. Ninguém ia conseguir vencer a morte, mas Ele venceu. E eu trazendo isso para ele, eu disse, olha, você precisa olhar para os minutos, quem está te alimentando? Ele disse, vem provisão de tanto lugar, do nada assim ela vem, mas eu não quero essa provisão. Eu falei, olha, a gente não quer essa provisão. Como assim nós não queremos essa provisão? Eu disse, você não está entendendo que essa é a provisão de Deus na sua vida? Ele, mas poxa, eu queria estar trabalhando. E eu disse para ele assim, realmente, você não queria estar trabalhando, mas Deus também não queria que o filho dele tivesse morrido naquela cruz. Mas foi preciso Jesus morrer naquela cruz. A morte de Cristo foi a nossa felicidade. O arrependimento dos nossos corações é a nossa felicidade. E Deus está feliz com isso. Deus disse que este é o meu filho em quem me comprazo. Ele ficou feliz em ver a vontade de Jesus e morrer naquela cruz por você. Eu disse, Deus provendo na sua vida, Deus atuando na sua vida e você não entendendo? E é assim que muitos de nós estamos passando. Deus está atuando na sua vida, irmão. Deus está atuando na sua vida. No momento que nós estamos falando, tem pessoas morrendo, sim, tem pessoas morrendo. Tem crianças passando necessidade, sim. Deixa eu te lembrar uma coisa. Antes houveram várias guerras e crianças morreram, pessoas passaram fome.
Sim, passaram fome, mas deixa eu te dizer outra coisa mais importante ainda. Jesus foi o pão da vida para muitas delas, porque muitas delas um dia vão ressuscitar e vão ser alimentadas pela mão de Deus. Glória a Deus. E o Senhor, Ele cumpre o que diz. Não importa. Eu posso estar falando com você aqui agora, daqui a 2 minutos eu posso partir para a morte. Eu comi do pão da vida, eu fui feliz porque Deus me fez feliz e Deus um dia vai me alimentar eternamente. Deus, Ele planejou, Ele cuidou, Ele fez tudo para que o seu futuro fosse feliz e muitas vezes a gente acha que o nosso futuro é aqui. Deus é a nossa eternidade, Deus é o objetivo da nossa vida, a vida de Jesus é o nosso objetivo. Nós precisamos observar a palavra de Deus, entender a vontade de Deus em Cristo e a vontade de Cristo em nós. Para ser mais rápido, que eu não sei qual hora é isso, mas vamos lá. Versículo 37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. Olha que interessante, irmãos. Eu vou parar aqui mais uma vez. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. Deixa eu te trazer um pensamento. Tem algumas pessoas que acreditam, infelizmente, que Jesus ele veio e está buscando almas. Quantas mais almas vierem, eu acredito que Jesus veio e está buscando mais almas. Só que com uma diferença. Quando Jesus veio, Deus não estava lançando Jesus para algo perdido. Deus conhecia as ovelhas que ouviam a sua voz. E Deus cuida para que os caminhos delas se entrelacem com o caminho do pão da vida. Quando Deus escolheu, quando Deus fez o plano da salvação, Ele viu os corações quebrantados e contritos. Deus conhece todos os seus caminhos, conhece todos os seus pensamentos. Você não pode de maneira nenhuma surpreender a vontade e os pensamentos do Altíssimo. Então pense numa coisa, Deus trará os filhos ao aprisco. É impossível um filho de Deus não vir ao aprisco, só que tem a diferença. Alguns filhos sofrem demais porque não vêm ao aprisco facilmente. Ficam relutando para vir ao aprisco. Outros filhos vêm com facilidade. Alguns filhos querem sofrer, já viu? Uns filhos que querem sofrer, que dão mais trabalho que os pais. E é assim. Mas eles são filhos, eles virão ao aprisco. Sabe por quê? Porque foi o Pai que deu a Jesus. De maneira nenhuma, Jesus vai lançar fora, porque o Pai que deu para Jesus. E é o que Jesus diz aqui no 36. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não creres. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Nós, você que está aí do outro lado, você é uma ovelha de Jesus. Você precisa vir agora, sabe por quê? Uma hora ou outra você vai. O Senhor, Ele corrige aquele que ama sim. O Senhor, Ele vai atrás dos seus filhos. Ele deixa 99 para atrás de uma. Ele deixa, mas venha. Não espere isso acontecer. Quantas coisas você vai precisar passar para voltar para os caminhos do Senhor? Quantas coisas você vai precisar passar para acordar que a sua vida não é aqui, meu irmão? Para ser mais feliz, para dar mais ouvido ao seu marido. Pare de brigar com seu marido nesse momento. Pare de brigar com a sua esposa nesse momento à toa. Entenda, fale para ele, olha, Jesus trouxe um futuro eterno para a gente. Deus trouxe um futuro eterno para a gente. Não vale a pena a gente ficar brigando por besteira. Fala para ele, eu não gosto disso em você, não, eu não gosto, mas eu te amo em Cristo, eu quero viver meus últimos dias felizes aqui na terra, porque a eternidade já está pronta para nós dois. Traga isso à tona, porque essa é a vontade do Filho. Versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 40, portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, todo aquele que vê o Filho e crê. Tá vendo? Crê e crê. Nele tem a vida eterna. Esse foi o acordo que ele fez ao voltar do inferno ou do Hades, como as pessoas falam. E olha isso, irmãos, eu o ressuscitarei no último dia. Olha a promessa de Jesus para você. Por que você está abatido aí? Por que você está achando que Deus não me ama mais? Por que você acha que o meu pecado foi muito grande, que Deus não me ama mais? Ele tem a vida eterna. Ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. Mas tem que haver algo. O que é isso? A vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê. Você precisa crer. Você precisa voltar à crença. Você que perdeu a crença em Jesus, seja por qual motivo foi. Eu não sei se foi por algum irmão que te machucou. Foi uma igreja que você esteve. Não sei se foi porque você se frustrou com você mesmo. Eu não sei se você achou que estava passando por uma depressão. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite. O Senhor está dizendo para você. Você precisa vir através da fé. Entrar nesse pacto que Deus criou através do Filho. Para que Ele possa um dia te ressuscitar. Deus vai ressuscitar a você. Não importa se nós morremos amanhã.
Um dia, Deus vai ressuscitar você. E esse corpo que era pecaminoso vai voltar a ser glorificado. Assim como Adão era lá no Éden, nós vamos ser tão limpos quanto ele era. Porque Jesus fez isso para você. Quando a Bíblia diz que Jesus ele pagou os nossos pecados, ele pagou a moeda que era contra nós, ele trouxe. Deus, ele quer dizer que ele pagou a sua fiança. Ele foi o cordeiro que era sacrificado no altar antigamente. Ele foi o último do cordeiro. Ele fez o último sacrifício. Como assim? Jesus fez o último sacrifício por você, irmão. Você não precisa ficar mais se sacrificando. Como? Sacrificando. Não acha que você vai precisar voltar para Deus, você que errou, que saiu dos caminhos do Senhor. Eu errei, agora eu vou ter que voltar. Eu vou ter que mostrar para as pessoas que eu sou melhor. Eu vou ter que... Poxa, as pessoas vão ficar me olhando. Elas conhecem o meu caminho. Eu fui para caminhos totalmente errados. Elas conhecem a minha vida. E eu vou ter que ficar ali. Não, você não vai precisar mostrar para ninguém. Porque o que era contra você, Jesus aniquilou na cruz. Jesus pagou o seu pecado. O último sacrifício ele fez por você. E deixa eu te dizer algo. Nenhum sacrifício que você pudesse fazer ia conseguir suprir aquilo que Jesus fez. Porque, infelizmente, a cruz era de Jesus. Só existia alguém perfeito. Alguém que merece o nome que está acima de todo nome. O seu nome é Jesus Cristo. A vontade do Pai sobre o Filho foi que ele morresse injustamente para que a morte se rendesse a seus pés. A vontade do Filho sobre nós é que nós entendamos isso para ressuscitar no último dia. Existe esperança para você. Eu não posso dizer que é uma esperança aqui na terra, porque eu estaria indo contra o Evangelho. O Evangelho diz que é boas novas de salvação. Isso é o Evangelho para todos nós. Você que não entendeu isso, que é cristão há tanto tempo, volte ao Evangelho. Entenda que você vai ressuscitar um dia em Jesus. Entenda que Deus... Algum pai já fez cafuné na sua cabeça? De repente você não tem pai, mas Deus um dia pode fazer isso. Ele pode dizer para você, olha, eu te amei tanto, Ele vai fazer isso com você. Se satisfaça na vontade, nos braços do Pai, porque essa é a vontade dele para o Filho. Sabe o que ele diz? Ele diz que estaria com a gente até a eternidade. Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Ele está aí, tá? Você está sofrendo, não é porque Jesus virou as costas para você, é porque o papel de Jesus já foi feito. Agora, Ele está aguardando a justiça acontecer para te receber nos céus. Você precisa ser cidadão dos céus. Arrependa-se, você que não teve Jesus ainda, entenda, você precisa de Jesus Cristo. E nós que já temos, possamos cada dia converter o nosso coração a essa verdade. Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Tem algum pedido de oração, Will? Não? E eu quero aproveitar para orar. A minha cunhada, né, a Karen, está fazendo aniversário hoje, lá do Rio. A minha cunhada, ela está fazendo aniversário, eu quero orar por ela aqui, eu quero agradecer. Irmãos, que essa palavra entre no teu coração. Mas, muito mais, eu vou te desafiar. Fale dessa palavra. Fale para as pessoas que Jesus morreu para isso. Fale para as pessoas que Jesus venceu a morte nesse momento. Não traga só felicidade para que a pessoa entenda que o armário dela vai estar cheio amanhã. Vai estar cheio, tá? Porque Deus vai alimentar até o dia da morte. Mas para que ela entenda que existe uma eternidade para ela. Para que todo aquele que, seja ele deficiente, seja ele cego, seja ele perfeito, seja ele injusto, seja ele indigno, venha ao arrependimento e a morte não terá poder sobre ele. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, ó Pai, por essa palavra, te agradeço, ó Pai, para as pessoas que estão ouvindo, e que nesse momento, Senhor, cada uma delas, Pai, possa estar rendendo, ó Pai, seu coração a Ti. Pai, que cada vida, ó Pai, possa Te honrar. Senhor, as pessoas que não tinham entendido o Seu Evangelho, possam entender a partir de hoje, e que Jesus possa ser o centro das nossas vontades, das nossas atividades. Pai, toma a vida da Karen, minha cunhada, que está fazendo aniversário. Senhor, abençoa a tua filha cada vez mais, que ela possa te glorificar, ó Pai, nos seus caminhos, e que a vida dela possa ser para te glorificar, para a tua honra e tua glória. Abençoa cada vida que ouviu essa mensagem, pelo poder do teu Espírito Santo. Leva cada um, dá uma noite de paz a cada um, em nome de Jesus. Amém.